20 horas, né? Para você, 20 horas, para mim é 19. Uhum. Vou começar, peraí, te aviso. Certo. Se Deus quiser, 20 horas, né? Para você, 20 horas, para mim é 19. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso treinamento. Estava aqui conversando com a Júlia, acho que até vocês pegaram um pouquinho aí da nossa conversa. Correria hoje, muito corrido, muito estudo para poder preparar o material para vocês e atender toda a demanda da empresa. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso treinamento de hoje. Hoje o tema do nosso treinamento é sobre a linha MTC, nosso workshop, tudo sobre o fructus tribulus, né, que é o tribulus terrestres, um dos elementos da nossa medicina tradicional chinesa. Então, eu quero que você aproveite, estou vendo aqui, até quero aproveitar e falar para vocês que na live passada eu tive um problema de conexão e eu não consegui visualizar aqui pelo celular todos os comentários. E ficaram algumas perguntas, muita gente perguntando, repetindo a pergunta e não chegava para mim. Mas depois que eu finalizei a live, eu entrei e respondi os comentários do dia, ou seja, os comentários que estavam ali, as perguntas logo após ao nosso treinamento, eu respondi. Os que entraram posteriormente, acabei não respondendo. E muitas pessoas às vezes ficaram chateadas, falaram, Elisângela não está nos respondendo, ela não está vendo a nossa pergunta, né? Teve uma pessoa que repetiu várias vezes e ficou até chateada. Então, assim, pode ser que por erro de conexão, tá uma dificuldade da internet, não chegue para mim a tempo, um pouquinho mais atrasado a sua pergunta, mas finalizando o workshop, até no finalzinho da noite, eu consigo terminar e responder vocês das dúvidas que vocês tiverem, aquelas que eu não conseguir responder aqui no nosso treinamento, certo? Então, assim, infelizmente a gente não consegue agradar a todos, mas eu faço com muito amor, com muito carinho, e se acaso você perguntar e eu não acabar não vendo, não aparecer para mim a sua pergunta, depois eu respondo aqui nos comentários, certo? Então dá tempo de você convidar o maior número de pessoas, dá tempo de você chamar todo mundo para estar com você aqui no nosso treinamento de hoje, que nós vamos falar sobre esse maravilhoso produto, né, dando sequência à nossa linha da medicina tradicional chinesa. Hoje nós vamos falar sobre o tribulus terrestres, sobre o fructus tribuli, né, que é o nome que está aqui específico da medicina tradicional chinesa. Para você que está aqui pela primeira vez no nosso treinamento de hoje, sou Elisângela Lins, treinadora de produtos Maravilhas da Terra, e nós estamos aqui 2 vezes por semana com treinamentos na terça pela manhã, né, com as nossas lives e com o nosso workshop na quinta-feira. E logo, logo a gente vai estar preparando mais treinamentos e muitos lançamentos para vocês. Bom, então hoje o nosso workshop vai falar especificamente sobre, né, a medicina tradicional chinesa. A gente vai dar um pouquinho aqui de ênfase no que é a medicina tradicional chinesa, um pouquinho da história, para que a gente entre especificamente falando sobre o produto, certo? Eu já vi aqui que tem algumas perguntas perguntando sobre um outro determinado produto, depois eu respondo vocês aqui no comentário. Vamos focar especificamente nas perguntas direcionadas àquele produto que a gente está apresentando, ok? Então, o que é exatamente a medicina tradicional chinesa, né? A prática, essa medicina tradicional chinesa é a prática médica profissional mais antiga do mundo, né? Com mais de 3.000 anos aí de existência. O segundo maior sistema médico do mundo, utilizado por 1/3 da população mundial. Então, não é algo novo, não é algo que surgiu agora, já existe de forma milenar essa medicina tradicional chinesa. E qual que é a origem, né? O próprio nome já diz, a medicina tradicional chinesa. Ela se originou na antiga China, já há milhares e milhares de anos, e tem o quê? Evoluído fazendo com o uso das ervas, tanto das ervas como o processo de acupuntura que a gente conhece, como vários outros procedimentos alternativos. Então, nós podemos dizer que a medicina tradicional chinesa, ela incorpora o quê?
uma medicina complementar, lembra? Complementa aquela que a gente já tem, de uma forma alternativa, num vasto grupo de sistemas de cuidado com saúde preventiva. É muito importante que nós possamos entender que quando nós falamos de medicina tradicional chinesa, nós não estamos falando de um tratamento específico para uma patologia, mas nós estamos falando de uma forma preventiva de saúde para que não ocorra determinadas patologias, certo? Então, toda vez que a gente falar de medicina tradicional chinesa, nós estamos falando de uma forma preventiva, de conhecimento, de sabedoria milenar chinesa, né, oriental, para ser aliada como forma complementar e alternativa à medicina tradicional. E os chineses, através da sua longa e atenta observação da natureza, verificaram a presença fundamental de alguns elementos, né? E esses elementos do universo, entre eles a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água, eles desenvolveram uma teoria chamada Teoria dos 5 Elementos, que significa que esses elementos têm uma ação direta, que reflete uma conexão do ser humano com o universo. Então, diante desses estudos, os chineses fizeram essa observação dessa compatibilidade da natureza com os 5 elementos, com o organismo humano, né, juntamente com o universo. E os produtos da medicina tradicional chinesa são considerados capazes de prevenir, aliviar doenças, energizar o nosso corpo de acordo com todos os benefícios medicinais. Então, mais uma vez, nós estamos falando de saúde preventiva. E diante disso, o que nós fizemos, né? O que a Maravilhas da Terra fez para que isso acontecesse? Uniu a MTC, a Medicina Tradicional Chinesa, mais a MDT, Maravilhas da Terra, tornando-se saúde preventiva. Então, MTC com MDT é igual saúde preventiva. A medicina tradicional chinesa, ela passa a ser uma das mais importantes aliadas nesse cumprimento do propósito da Maravilhas da Terra, que é levar saúde e qualidade de vida a todas as famílias, a todas as pessoas. E todos os ativos presentes nos produtos, né, nos alimentos, nos suplementos da medicina tradicional chinesa, são naturais e cuidadosamente selecionados, em ambientes sem contaminação, seguindo as melhores práticas da medicina tradicional chinesa. Até aqui do lado tem uma imagem para vocês falando da forma artesanal, do cuidado que é feito, né, dessa medicina tradicional chinesa na preparação, na seleção de todos os ativos. Com isso, possibilita o quê? Garantir uma maior biodisponibilidade, um melhor aproveitamento dos ativos no nosso organismo, né, de todos os componentes, que vão fazer uma ação muito mais segura, muito mais rápida e efetiva na medida certa, na dosagem correta. Então, é isso que a medicina tradicional chinesa traz, com essa união da MDT, da Maravilhas da Terra, né, garantir maior biodisponibilidade, segurança, rapidez e eficácia nos resultados, mas na dosagem correta, certo? Olha, aqui caiu para mim, não consigo nem visualizar vocês aqui mais. Vou até reiniciar para poder seguir os comentários. O pessoal que entrou aqui, agora, depois eu vejo se eu consigo responder todos vocês. Agora que reativou. Bom, a teoria dos 5 elementos. O que é exatamente a teoria dos 5 elementos? Né? Como eu falei, que existe essa associação, dessa observação dos chineses, que há os 5 elementos nessa conexão com o universo, com o corpo humano, existem os 5 elementos da natureza que nos norteiam, né, na medicina tradicional chinesa. O fogo, a madeira, a terra, a água e o metal. O excesso ou a deficiência na energia de qualquer um desses elementos vai influenciar diretamente no outro. Isso significa que essa teoria dos 5 elementos, a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água, são os elementos presentes na transformação universal. Eles ocorrem em todos os fenômenos, seja ele
químico, físico, biológico ou psicológico. Então, a gente está falando de uma forma global. Atinge, né, todos os fenômenos, química, física, psicologia, biologia, tudo. Para quê? Que são considerados movimentos de energia, Yin e Yang, e uma vez que todas as coisas do universo se transformam através de ciclos. Essa é a base da teoria dos 5 elementos, essa é a base da teoria da medicina tradicional chinesa, que todos os indivíduos, cada um de nós, possuímos os 5 elementos no nosso corpo. Essa é a definição, essa é a teoria que é defendida e estudada. E esses 5 elementos, eles podem estar em excesso, fortalecidos no nosso corpo, ou em deficiência, enfraquecidos, né? E quando ele está em equilíbrio, significa que nós estamos saudáveis, né? Então, quando ele está, a gente precisa buscar o quê? O equilíbrio de todos esses elementos no nosso corpo. Por isso que é sempre importante, nós estamos falando cada treinamento sobre cada um dos elementos. Nós falamos da cúrcuma, né? Agora a gente está falando da presença do tribulus terrestres, né? Do fructus tribuli, que é esse elemento, né? Representado, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco pelo elemento madeira, que traz esse equilíbrio, a gente promover esse equilíbrio. Então, é importante que nós possamos identificar o que está faltando, o que a gente tem em excesso, o que caracteriza essa associação desse elemento, o que ele faz, que tipo de elemento que o nosso organismo está precisando. E cada elemento vai fazer referência a um órgão ou uma parte do corpo humano. No caso do elemento madeira, que é do tribulus terrestres, a madeira representa a força dinâmica, né, desse elemento madeira, harmonizando o fluxo livre e suave de todas as energias. A madeira possui força e determinação no crescimento. Então, é aquilo que você tem que identificar, aquilo que o seu organismo busca. Este elemento está relacionado ao tratamento da parte esquerda do nosso corpo, os quais incluem o nosso fígado, a nossa vesícula, os nossos olhos, músculos e tendões, especificamente. Por isso que eu falei que há essa referência, né, física, biológica, psicológica, para a gente identificar que tipo de elemento nós estamos em falta, que tipo de elemento nós estamos em excesso, porque nós precisamos trazer esse equilíbrio que é a medicina tradicional chinesa, para que todos os elementos, os 5 elementos da teoria, estejam em equilíbrio dentro do nosso organismo. E o fructus tribuli, né, esse produto da medicina tradicional chinesa, é do tribulus terrestres, né? A tribulus terrestre é uma planta, uma erva, utilizada de forma milenar pela medicina tradicional da China e da Índia, e possui inúmeros benefícios para o nosso organismo. O tribulus terrestre ele é composto por uma concentração, uma alta concentração de pureza de tribulus, ou seja, uma concentração gigantesca, e além disso, né, que vai proporcionar essa maior biodisponibilidade, porque ele é extremamente puro. Dessa forma, vai contribuir para que haja a regulação dos nossos hormônios, principalmente do hormônio sexual masculino, que a gente vai falar um pouquinho da testosterona, acarretando uma maior disposição e libido, vai dar mais energia, vai dar mais disposição e aumento da libido. É considerado um estimulante natural. Diversas literaturas, diversos estudos científicos, hoje eu estive na tradução de diversos artigos, todos falando dessa possibilidade, né, como que eu poderia dizer, dessa grande ação do fructus tribuli, né, do tribulus terrestres, que faz essa ação específica no aumento da libido e na regulação do hormônio sexual masculino. Tem uma ação extremamente importante para o ganho de massa muscular. Por quê? Porque auxilia na hipertrofia muscular, ação de grande ajuda para praticantes de atividade física. Isso devido à presença das saponinas, né, das saponinas esteroidais. O que significa isso? As saponinas presentes no tribulus terrestres, elas têm muita gente me perguntou e eu fui pesquisar.
a concentração de saponinas no tríbulos terrestres é de 90%. O que significa isso? Aumenta o nível de testosterona. Ela tem essa capacidade, facilitando o quê? A hipertrofia muscular. Então, os compostos ativos do tríbulos, chamados de saponinas esteroides ou saponinas esteroidais, 2 tipos chamados de glicosídeos furustanol e glicosídeos espirostano. Esses 2 ativos estão envolvidos diretamente com efeitos do tríbulos, de aumentar o nível de testosterona e promover a hipertrofia muscular, facilitando. Então, lembre-se, quem fez a pergunta, qual a concentração de saponinas que nós temos em tríbulos terrestres é de 90%. E investigações modernas, estudos atuais, acabaram mostrando que os constituintes químicos, saponinas, flavonoides esteroidais, têm atividades anti-inflamatórias, também atividade anti-envelhecimento, foram os principais contribuintes para as atividades farmacológicas do tríbulos terrestres. Então, quando a gente fala qual é a atividade farmacológica, o que ele vai nos ajudar também, não é só aumento da libido, não é só melhorar a disfunção erétil, não é só melhorar a disfunção sexual, mas promove, né, toda essa constituição química, atividades anti-inflamatórias, atividades anti-envelhecimento, combate ao envelhecimento precoce, favorecendo o quê? Melhorando a nossa saúde e a nossa qualidade de vida, também prevenindo a ação inflamatórias de algumas patologias. O tríbulos é nativo da Europa, do sudeste do Mediterrâneo, da Ásia, da África temperada e tropicais de norte e norte da Austrália. Coloquei só para vocês terem uma noção de onde que vem, Elisângela, né? O tríbulos terrestre, de onde que vem, como que surgiu. E esse estudo é milenar, não é algo que surgiu agora. Agora está despontando para nós aqui da medicina ocidental, mas já existe há muito tempo diversos estudos. O seu uso, desde o tempo da antiguidade, ocorreu na medicina tradicional das principais culturas nessas áreas geográficas, como a medicina tradicional chinesa, como a medicina tradicional indiana, que a gente sabe que é a Ayurveda. O que é a Ayurveda, né? Que é conhecida como a ciência da vida. A Ayurveda é a ciência da vida que uniu o conhecimento, a sabedoria médica oriental com a ciência médica ocidental. Então, toda vez que você ouvir falar de Ayurveda ou medicina ayurvédica, está falando de ciência da vida, união de conhecimento e sabedoria médica oriental com ciência médica ocidental, certo? Por isso que a gente fala como um tratamento alternativo. Na farmacopeia chinesa, os frutos do tríbulos foram utilizados para tonificar os rins, dar mais resistência, tônus aos rins, também com ação diurética, também com ação expectorante da tosse, e no tratamento do prurido da pele, de coceiras, de dermatite, de alergias na pele, dores de cabeça, vertigem e bloqueio do ducto mamário. Então, aquele processo que vai fazendo, às vezes, até a provocar a mastite, aquele processo inflamatório. Então, olha só, quanto benefício comprovado cientificamente, tudo que eu trouxe aqui para vocês hoje, não sou eu, Elisângela, que estou falando, todos têm embasamento científico, são de artigos científicos, de literaturas aprovadas de estudos milenares. Então, quanta ação benéfica tem nesse produto. E na Índia, os frutos têm sido muito utilizados no tratamento da infertilidade, da impotência, disfunção erétil e baixa da libido na medicina Ayurveda. Então, vem mais uma vez sobrepor sobre todas as ações que esse produto faz, que essa planta tem a capacidade, mas falamos de diversos e sempre estamos falando do quê? Várias literaturas comprovam o tratamento da disfunção erétil, da impotência e aumento da libido. E num estudo que foi feito nos últimos anos, foi certificado
por suas atividades farmacêuticas por melhorar a função sexual, melhorar a proteção cardíaca, além de fornecer efeitos urolíticos, melhorar o nosso sistema urinário, antidiabéticos, anti-inflamatórios, antitumorais e antioxidantes. Então, assim, para fechar literalmente com chave de ouro todos os estudos relacionados, né, nos últimos anos, certificado, ações farmacêuticas, melhorar a função sexual, anota aí, depois esse treinamento vai ficar aqui gravado, mas anota, melhorar a função sexual, proteção cardíaca, além de fornecer todos esses outros efeitos na promoção da nossa saúde. Então, Fructus tribuli, que é o produto da medicina tradicional chinesa, representado pelo elemento madeira, melhora as funções sexuais, promove aumento da libido, auxilia na hipertrofia muscular, no ganho de massa muscular magra, melhora a nossa performance esportiva, melhorando a nossa capacidade de energia, de resistência ao exercício físico, estimula o desejo sexual em mulheres pós-menopausa. E agora, eu preparei aqui para vocês especificamente cada um desses itens de forma separada para a gente estudar um pouquinho cada um, qual é a ação específica, de que forma que o Tribulus terrestris vai fazer, né, o que a gente chama que ele age no sítio de ação. Enquanto isso, deixa eu dar uma olhada aqui se eu consigo acompanhar. Oi, Paula, obrigada pelo carinho aqui. Obrigada. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui por enquanto. Pessoal, deixa eu ver aqui. Enquanto isso, para mim aqui, não apareceu ainda nenhuma pergunta. Só o pessoal falando boa noite a todos. Não consigo ler todos os nomes aqui. Todos sejam muito bem-vindos. Então, vamos dar continuidade. Até agora não chegou perguntas aqui para mim, tá? Ok. Quando a gente finalizar o treinamento, eu vou voltar e tentar ver se tem alguma coisa aqui, tá bom? Te pergunta. Falei para vocês que nós vamos falar especificamente de cada um das propriedades, dos benefícios do Tribulus terrestris. Então, a gente está falando de melhora das funções sexuais. Por que melhora as funções sexuais? Os extratos constituintes ativos do Tribulus terrestris podem melhorar a função sexual. Por quê? Ele vai ativar de forma afrodisíaca, melhorando a fertilidade nos homens. Por quê? Também ele pode ativar o desejo sexual em mulheres, tanto na pré como na pós-menopausa. É amplamente acreditado e anunciado insistentemente que o Tribulus possui atividades afrodisíacas, pró-sexuais, devido à sua capacidade de aumentar os níveis de testosterona, ou precursor de testosterona. O que a gente sabe? Testosterona é o principal hormônio masculino. A testosterona ela é responsável por regular a fertilidade, responsável pelo ganho de massa muscular, pela distribuição de gordura corporal, que é de uma forma homogênea, né, de uma forma íntegra, pela produção de glóbulos vermelhos, e não só tem essa presença de testosterona como hormônio masculino, mas também é um hormônio presente nos ovários femininos. Lógico que numa quantidade muito menor, mas também está presente nos ovários femininos, responsável por essas ações e também pela várias funções do nosso organismo, mas principalmente também por esse aumento da libido e a melhora das nossas funções sexuais. Então, diversos estudos estão apontando e provando de forma incessante que possui atividade afrodisíaca, pró-sexuais devido à sua capacidade de aumentar o nível de testosterona e os precursores deste hormônio. Efeitos afrodisíacos. Até coloquei uma imagem aqui comemorativa. Então, atenção, homens, tanto para homens quanto para mulheres, mas aqui um assunto mais direcionado para os homens.
uma análise realizada de estudos fitoquímicos, né, dos fitonutrientes, tanto de fitoquímicos quanto farmacológicos, revelou um papel extremamente importante no tratamento da disfunção erétil e problemas do desejo sexual. Então, esse estudo comprovou que existe uma ação extremamente positiva do Tribulus terrestre nessa ação de disfunção erétil, nesse aumento né, para resolver esse problema da impotência sexual. Então, diversos estudos demonstraram que a administração de Tribulus, a ingestão de Tribulus acarretou um aumento da potência do comportamento sexual a partir do aumento dos níveis de testosterona. E um ensaio clínico que foi realizado com 180 homens com idades entre 18 e 65 anos com problemas de disfunção erétil, tanto disfunção leve quanto disfunção moderada, e também com transtorno de desejo sexual hipoativo, né, essa baixa no desejo sexual. Esse estudo demonstrou que o tratamento que foi realizado com Tribulus terrestres, nesse grupo de 180 homens com idade entre 18 e 65 anos, que o tratamento melhorou significativamente a função sexual quando comparados com aqueles que não receberam o tratamento com essa substância. Então, estudos científicos comprovam que há uma ação direta, né, do Tribulus terrestre na melhora do desempenho sexual, na melhora de todos esses problemas sexual hipoativos, né, nessa redução nessa diminuição da libido, nesse apetite sexual que às vezes acaba sendo diminuído. O Tribulus terrestre tem essa propriedade de aumentar, de resolver todos esses problemas. Melhora na fertilidade. Por que a gente fala que melhora? Ele influencia na espermatogênese. O que é? A formação e o desenvolvimento do espermatozoide. Então, ele melhora, causa um aumento do sistema reprodutivo e possui uma atividade antioxidante. E essa atividade antioxidante, ela tem uma capacidade de auxiliar na escolha de medicamentos, quando principalmente os homens vão utilizar medicamentos por períodos mais longos, né? Nisso significa que o quê? Eu até coloquei o nome de um medicamento aqui só para ter uma noção. Eles podem ser prescritos com segurança, sem afetar o potencial de fertilidade do sexo masculino. Então, quando há essa associação, muitas vezes em determinados tratamentos, quando é passado um medicamento, um químico, para resolver um problema, acaba ocasionando outro. Nesse caso, quando faz o uso de Tribulus terrestres, né, causa o aumento do sistema reprodutivo, ou seja, mesmo que haja a utilização de um medicamento, o uso do Tribulus, né, numa pesquisa realizada, restaurou a inibição espermatogênica induzida pelo medicamento metronidazol e reduziu a contagem de espermatozoides, né, no epidídimo. O que significa isso? Esse aumento da espermatogênese influencia de uma forma extremamente direta na formação e no desenvolvimento do espermatozoide, promovendo uma maior fertilidade. Então, ele pode afetar de forma positiva a capacidade de fertilidade masculina. Tá? Então, existem estudos comprovados para isso. E um outro estudo avaliou a incubação do sêmen humano no extrato de Tribulus e aumentou, esse resultado eu trouxe aqui para vocês, aumentou muito significativamente a motilidade espermática, ou seja, o número de espermatozoide aumentou nesses estudos, desses espermatozoides que são móveis, ágeis e progressivos de velocidade, ao longo de 60 e 120 minutos do tempo de espera, considerado extremamente excelente. No geral, a viabilidade espermática melhorou significativamente. Então, comprovadamente, são diversos estudos que eu trouxe aqui para vocês que falam que o Tribulus terrestres tem a capacidade de aumentar positivamente a capacidade de fertilidade masculina, melhorando a espermatogênese.
falamos dos homens, né? E chegou o momento de falar das mulheres. A gente está só falando aqui hormônio masculino, aumento, problemas de disfunção erétil, mas também vamos lembrar das mulheres, o aumento que promove o aumento da libido. É considerado uma alternativa segura para o tratamento da diminuição da libido em mulheres na pós-menopausa. Mulheres, alternativa segura, uma opção extremamente segura. Foi feito um estudo em algumas mulheres e foi comprovado que o resultado foi eficaz na redução dos sintomas com pouquíssimos efeitos colaterais, através de um estudo que foi realizado num total de 45 mulheres na pós-menopausa, sexualmente ativas e saudáveis, que haviam relatado a diminuição da libido. Então, esse estudo comprovou que o provável mecanismo de ação do tribulus terrestre envolve um aumento dos níveis de testosterona, tanto livre como biodisponível. Isso significa que o quê? Promove esse aumento da libido, a essa elevação, esse equilíbrio hormonal na produção de testosterona, elevando o apetite sexual. Então, aumenta a libido das mulheres, principalmente nos processos de pós-menopausa. Um outro estudo, uma pesquisa clínica, estabeleceu que, em relação ao tratamento nos domínios do desejo e interesse sexual de 74 mulheres na pós-menopausa com disfunção sexual, o tratamento que foi realizado com tríbulos foi considerado eficaz no tratamento de problemas sexuais entre mulheres da menopausa. Então, vocês viram que vários estudos eu trouxe aqui para vocês, falando que ajuda nesse aumento da libido, que ajuda nos problemas, principalmente no processo da pós-menopausa, nessa diminuição, nessa hipoatividade sexual. Então, promove o aumento da libido, melhorando o apetite sexual das mulheres, principalmente nessa fase. E falando também de atividade, a gente falou, né, das saponinas esteroidais, do aumento da hipertrofia. Então, ele melhora a nossa performance esportiva, os praticantes de esporte, né? A fadiga atlética é geralmente medida pelos níveis de testosterona e corticosterona, pela razão da testosterona e corticosterona. Então, quando a gente fala de medir esses níveis, são esses dois tipos de hormônios que são medidos para saber fazer esse equilíbrio para hipertrofia, para ganho de massa muscular. Mas olha só, lembra que eu comentei com vocês que tríbulos terrestres contêm uma grande concentração de saponinas que são responsáveis pelo aumento de nível de testosterona, automaticamente auxiliam nesse aumento da hipertrofia. Tríbulos contém em sua composição substâncias como a gitonina, a protodiocionina e a tribulosaponinas, A e B, que tem esse grande diferencial. E acredita-se que possui efeitos semelhantes à testosterona humana, devido a essa semelhança dessas estruturas químicas desses ativos, promove ainda mais essa síntese de testosterona, esse aumento, elevando esse nível, promovendo a hipertrofia. Então, o nível de testosterona pode afetar diretamente na capacidade motora do nosso corpo, né? Tanto na capacidade motora quanto na capacidade de restauração, fazendo que possa acelerar a decomposição das nossas proteínas do nosso corpo. Se faz isso, promove esse aumento de hipertrofia, esse ganho de massa muscular magra de uma maneira extremamente saudável. Tríbulos terrestres melhora significativamente o desempenho dos nossos exercícios. Você tem muito mais disposição, você consegue ter uma melhor performance esportiva na prática de todos os exercícios, sem ter aquele cansaço, aquela fadiga, porque faz esse processo da reposição muscular também, né? Digamos assim, essa compensação, evitando a fadiga, devolvendo em forma de disposição. E em termos de curiosidade, quando a gente fala de curiosidades, eu trouxe algo aqui que um colega compartilhou comigo, eu achei bem interessante, fui pesquisar,
o fundamento. Tríbulos terrestres é um hormônio não esteroidal, a gente falou até agora, né? Aumenta a testosterona e aumenta os níveis do hormônio luteinizante, que é o conhecido como LH. Diversos estudos comprovam que quando administrado em homens saudáveis de 28 e 45 anos em 3 doses de 250 miligramas ao dia, ocorre um aumento de 41% dos níveis de testosterona no prazo de 5 dias. Olha só, pessoal, esse estudo é entre homens de 28 a 45 anos. Então, essa administração em 3 doses de 250 miligramas pode promover esse aumento de 41% desse nível de testosterona no prazo de 5 dias. Então, dá para a gente ter uma noção do nosso produto, que a gente sabe que são 500 miligramas, a quantidade nessa produção, nesse aumento do nível de testosterona, por isso que está esse desespero, né? Essa procura imensa pelos tríbulos terrestres, por essa ação. Muita gente perguntou, ele vai substituir o tal produto, ele vai fazer ação, né? Quem toma Intensifem, lembra do Intensifem, o Powerman, ele é muito mais potente, é uma junção de benefícios masculinos e femininos na ação desses determinados produtos. E o tríbulos terrestres é considerado o precursor natural da testosterona. Desta forma, vai aumentar a nossa força física, vai aumentar a nossa disposição e o ganho de massa muscular para os praticantes de musculação, que buscam tanto a hipertrofia, vão conseguir fazendo o uso dessa suplementação de uma forma segura. Pergunta que muita gente faz: a linha MTC são remédios? Como a gente está falando de medicina, muita gente acaba confundindo como medicamento. Então, os produtos da medicina tradicional chinesa não são remédios, não são medicamentos. A medicina tradicional chinesa atualmente incorpora a medicina complementar e alternativa num vasto grupo de sistemas de cuidados com a saúde preventiva. Portanto, não são considerados remédios, mas considerados grandes aliados no equilíbrio da saúde e na prevenção de doenças. Então, eu queria muito ressaltar isso para vocês. Como que a medicina tradicional chinesa é regulamentada no Brasil? A Anvisa recentemente reconheceu a produção e a comercialização de formulações de produtos da medicina tradicional chinesa no Brasil através da RDC 21 de 2014. Então, você já pode anotar, caso alguém faça essa pergunta para você, se por quem e de que forma é regulamentada. E a Maravilhas da Terra conta com um time de profissionais da saúde, como farmacêuticos, nutricionistas e outros profissionais da área, além de fabricantes extremamente capacitados no desenvolvimento e aprimoramento das fórmulas, dos ingredientes, visando que sempre a excelência na qualidade e segurança de todos os produtos. Isso é extremamente importante. A companhia sempre está em busca de trazer segurança, qualidade e eficácia, mas pensando sempre a nível de saúde, a nível de vida. É importante observar que o consumo dos produtos da medicina tradicional chinesa sempre deve ser acompanhado por um profissional habilitado. A gente gosta de falar isso, de fazer essa recomendação, por mais que estejamos falando de produtos naturais, nós estamos falando de saúde. Então, é importante, sim, se você tem uma determinada patologia, se você está fazendo um tratamento, se o seu cliente está fazendo um determinado tratamento, é importante, sim, informar o profissional habilitado antes do uso de qualquer um dos nossos produtos, principalmente quando a gente está falando de suplementação ou quando a gente está falando de uma patologia específica. Então, sempre a nossa recomendação é que procure um profissional habilitado. Pergunta: possuem contraindicações ou efeitos adversos? A nossa linha de produtos da MTC são de uso adulto. Todos os cálculos e concentrações são baseados no indivíduo adulto e não apresenta contraindicação
nem efeitos adversos. Mas, em todo caso, havendo questão de mal-estar, orientamos que suspenda o uso, consulte um médico ou um profissional habilitado. E também é extremamente importante sempre perguntar se a pessoa que irá consumir tem algum tipo de restrição a um dos ativos, a um dos componentes ou algum tipo de alergia. Sempre é importante fazer essa pergunta antes de iniciar qualquer tratamento, né? Então, além disso, pessoas alérgicas ou com intolerância a algum componente devem evitar o consumo do produto. E o consumo sempre deve ser acompanhado por um profissional habilitado. Outra pergunta, talvez essas perguntas que eu estou colocando aqui seja alguma coisa que vocês possam ter perguntado ali antes. Posso tomar mais de um produto da medicina tradicional chinesa? O que vocês acham? Podemos? Lembra que a gente falou de equilíbrio, de você buscar o equilíbrio, de saber qual o elemento dos 5 elementos que a gente tem, terra, madeira, fogo, metal, para a gente saber qual elemento que nós estamos em falta ou qual nós estamos em excesso. Mas sim, é possível tomar todos os produtos da linha da MTC de uma forma associada, sempre seguindo as orientações de um profissional de saúde habilitado. E de que forma que eu devo consumir os produtos da linha MTC? Eu vou ingerir 2 cápsulas ao dia, sendo uma logo após o café da manhã e a outra logo após o almoço, ou conforme a prescrição de um profissional habilitado. Sempre com um belo copo de água, sempre aumentando o consumo de água, para que a gente possa estar suplementado, para que a gente possa estar com essa saúde preventiva, né? Lembrando que essa associação do conhecimento milenar médico oriental com o conhecimento científico ocidental para tratar de uma forma preventiva a ciência como a Ayurveda, ciência da vida. Bom, aqui antes de passar pela nossa última parte, deixa eu procurar aqui, ver se tem alguma pergunta. Se alguém fez alguma pergunta aqui. Vou olhar desde o início, pessoal. Vou olhar desde o início aqui, se alguém tem alguma pergunta. São 560 comentários, então vou procurar aqui, porque eu não quero deixar ninguém sem resposta ao vivo aqui no nosso treinamento, mas caso eu não consiga responder você, ou se de repente eu não achar a sua pergunta, depois eu vou lá nos comentários e te respondo. Deixa eu ver a todos aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito carinho aqui de todos vocês. Deixa eu ver aqui. O ideal é tomar sempre 2 cápsulas por dia? Sim, 2 cápsulas diárias. Como a gente está falando de saúde preventiva, então que a gente possa... Muita gente pergunta, qual o tempo, né? Não sei se tem essa pergunta aqui, mas qual o tempo que eu devo tomar? A comunidade científica de saúde nos orienta que toda vez que nós falarmos de produtos naturais, de alimentos naturais, nós devemos lembrar que o tratamento precisa ser contínuo para que e ininterrupto. Então, a gente precisa ter continuidade no prazo no mínimo 90 dias para que a gente receba todos os benefícios. Então, que tempo que eu devo tomar? No mínimo 90 dias para você estar suplementado. Deixa eu ver aqui. Pessoal, estou tentando ler aqui as perguntas de vocês. O Gabriel Prado falou assim, sou novo aqui e quero aprender muito. Seja bem-vindo, Gabriel. O que eu puder contribuir, vou estar contribuindo aqui para passar para vocês. Pamela, você perguntou sobre o ginseng. O nosso próximo treinamento, a gente vai falar, hoje a gente está falando sobre um determinado produto aqui, só para não confundir vocês. Vamos combinar assim, toda vez que nós tivermos um treinamento de um determinado produto, vamos procurar as nossas perguntas relacionadas a esse produto para que a gente possa sanar as nossas dúvidas. Deixa eu ver aqui. Wanda Lúcia, a resposta aqui para você, o tribulus também e a cúrcuma.
ela pergunta assim, gostaria de saber qual para quem fez tratamento da vesícula. Então, tríbulos terrestres também e principalmente a cúrcuma. Estou falando da cúrcuma, que já foi um treinamento que a gente já fez aqui. Deixa eu ver aqui. Quem está tomando a linha MDT, o Império, pode tomar esse também? Pode. Porque a gente está falando de suplementação de polivitamínicos e aqui nós estamos falando de uma suplementação de saúde preventiva. São ativos diferentes. Pode sim. Carla Letícia Valério, ela pergunta, linha feminina tem dele? Ele serve tanto para a saúde feminina quanto para a saúde masculina? Eu não sei se essa é a sua pergunta. Obrigada, Maria Cristina, obrigada pelo carinho, Maria Cristina Mello, muito obrigada. Fátima Silva, mulheres na menopausa, pode tomar? Pode e deve, Fátima. Rose Mamed, é recomendado para a mulher? Também. Deixa eu ver aqui. Anúbia, quem tem problema de pressão alta, pode utilizar? Pode fazer uso sim, porque ele não tem, não existem registros que falam que há esse aumento ou que provoca algum distúrbio, alteração na pressão arterial, mas é sempre importante consultar e procurar um profissional habilitado antes do uso de qualquer produto, principalmente quem faz tratamento contínuo. Deixa eu ver aqui. A Elia Lucinha, quantas cápsulas pode tomar? 2 cápsulas diárias, tá até aqui, tá? 2 cápsulas, uma logo após o café da manhã, outra logo após o almoço. Elisângela, por que isso não está escrito na propaganda do Tribus? Por questão de legislação, quando se trata de medicina tradicional chinesa, não pode ir como uma recomendação de uso, como uma recomendação médica, mas de alternativa. Por isso que a gente, na recomendação, a gente fala, procure um profissional habilitado. A nossa orientação, como profissionais de saúde habilitados, é que você consuma 2 cápsulas diárias. Michele, masculino ou feminino? Vem quantas cápsulas? 60 cápsulas, né? Tanto para homem quanto para mulher. Forma de tomar, eu acabei de falar aqui. Quem toma Império, homem ou fêmea pode tomar? Pode também. Eu vi que tem bastante perguntas iguais. O pessoal falando aqui bastante da importância de tomar água, isso mesmo. Bastante. Perguntas também com relação à menopausa, eu já respondi para vocês. Pessoal, com relação ao valor de venda, especificamente de rede, eu oriento que você fale com o seu líder ou procure a tabela, porque essas informações de rede relacionadas ao negócio, eu não tenho conhecimento para passar aqui para vocês, tá? Deixa eu ver. A Lelê Morena, de bem com a vida. É isso mesmo, Lelê. Ela falou, pessoal, prestem atenção nas explicações, que nas explicações já tem as respostas de tudo que vocês perguntaram. Exatamente, tem tudo aqui, mas eu vou procurar, porque eu não quero deixar ninguém para trás. Eu vi que muita gente ficou chateado, teve até alguns comentários assim bem desagradáveis que me entristeceram também, mas pensei, a mente precisa ser um filtro, não uma esponja, absorver somente, né, filtrar e pegar aquilo que é positivo. Então, sempre fiz com muito carinho. Não pude responder a todos no último treinamento, não consegui responder a todos, mas hoje eu estou procurando responder aqui, mesmo a gente está levando um tempinho da nossa live, do nosso treinamento, para tentar responder. Bom. Apenas homens com problemas de disfunção erétil podem tomar ou todos? Todos os homens podem fazer uso sim, porque ele melhora o desempenho sexual, ele melhora os níveis de testosterona, melhora a resistência física, o nível energético, então pode fazer uso sim. Ele auxilia para quem já tem
o problema, fazendo de uma forma de tratamento alternativo, mas também faz como forma preventiva. É isso mesmo, Dr. Davidson, é isso mesmo. A Lele Morena fala assim, tem o contato da doutora Elisângela. Pessoal, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Com relação ao contato, muita gente divulgou assim, eu sempre que posso, eu tento responder, mas o contato direto de vocês tem que ser com o saque. Lá todas as respostas de vocês, tudo que vocês precisam, tem no saque da empresa. Eu não vou conseguir atender a todos, né? Alguém divulgou meu telefone particular e assim, ontem tinha mais de 270 mensagens. E às vezes a pessoa fica chateada que eu não respondo, mas eu estou ali respondendo à empresa, né? O meu compromisso é direcionado com a companhia para passar todas as informações, mas sempre que eu tenho um tempinho eu vou lá dar uma olhadinha e passo. Então, não divulguem, por favor. Marcos Roberto, ele interfere em quem fez vasectomia? Não, não tem interferência, né? Que é um processo diferenciado. Bom, a grande maioria das perguntas aqui está falando, né, sobre dosagem para homem, para mulher. A grande maioria das perguntas são iguais. A Laís Peixoto pergunta assim, doutora Elisângela, para mulheres o nível de testosterona aumenta consideravelmente, aumenta a quantidade de pelos no rosto, nas pernas, né? Não necessariamente, não com ação aqui especificamente. Quando a gente está falando de um produto natural. Quando você toma um hormônio especificamente químico para esse aumento, pode ter essa probabilidade, mas no caso do tribulus terrestre natural, não, ele faz essa síntese naturalmente, sem excesso, então ele produz no nível de equilíbrio. Deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, para que a gente, né, sem mais delongas, para que a gente não... Eu tentei responder ao máximo aqui as perguntas para vocês, mas eu, na finalização aqui do nosso treinamento, depois eu entro lá e respondo as perguntas de vocês. Se vocês fizeram uma pergunta e eu não respondi em tempo hábil aqui da nossa live, depois você entra lá que o seu comentário vai estar respondido, certo? Para finalizar aqui o nosso treinamento, eu quero deixar uma frase aqui para vocês, né? Sabemos que a nossa medicina está preparada para tratar a doença depois que ela aparece, mas não está preparada para cuidar da saúde de forma preventiva. Então, façamos a nossa parte. Doutora Elisângela Lins. É impossível, né, um homem aprender aquilo que acha, né? É impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Então, que a gente esteja sempre disposto a aprender, a buscar. Né? Conhecimento, se não for compartilhado, ele não é validado. Então, que a gente busque conhecer, que a gente busque aprimorar os nossos conhecimentos para que a gente possa desenvolver e transmitir essa sabedoria para ajudar o próximo. Muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada pela companhia de vocês, por vocês estarem comigo mais uma vez. Espero que eu possa ter atendido às suas expectativas e me coloco à disposição. Muito obrigado, uma ótima noite, que Deus abençoe a todos e até a próxima semana. Até mais.